Simbora, lindona, porque uma coisa que todo mundo quer, claro, todo mundo quer, justiça e vantagem para nós, para cada um de nós, não é verdade? Nós queremos vantagem, sim. O ser humano, ele é assim, ele quer vantagem, ele quer estar com a razão, ele quer estar certo. Mas quando Jesus entra na história e muda a nossa forma de pensar, nossa mentalidade, então nós nos rendemos e agimos da forma correta. Agimos daquilo que Ele tem nos ensinado, de acordo com a sua palavra. E deixamos o Espírito Santo nos ajudar. Então vai nos moldando e vamos tirando e deixando de lado essa questão de justiça própria, né, gente? Nós agimos corretamente de acordo com aquilo que tem que ser mesmo, que soframos o dano. Sim, não importa, o que importa é fazer o certo, é agradar a Deus, é estar em linha com tudo aquilo que está em sua palavra. E não naquela vida, né, de andar na nossa vantagem, né? Quando a carne, ela quer falar mais alto. Simbora, capítulo 7 de João, a partir do verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio! Você já imaginou isso, gente? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não veio dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado? Ao todo, um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Gente, Jesus é lindo. Eu amo esses diálogos de Jesus. Gente, quanto ensinamento nós vemos aqui. Então, os judeus estavam ali admirados. Sim, admirados com tanta sabedoria, com tanta eloquência, com tanto saber. Meu Deus, como tens? Eu imagino aquele povo admirando e ao mesmo tempo querendo matar, querendo correr atrás, correr atrás, perseguir. Pois é. Mas Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão correto diante de Deus, que aqui ele fala de forma tremenda e com ensinos, mesmo sendo insultado. Não, ele não perde o equilíbrio. Ele não, porque ele sabe que ele está ali para ensinar aquele povo, para salvar aquele povo. Ele veio para salvar. Então ele fala de forma coerente, reta, com uma conduta da qual ele tem.
Então ele podia, tá vendo? Então vou parar. Estão me perseguindo. Não, ele tem um propósito. Igual a você e eu, nós temos um propósito. E não podemos nos esquecer disto. Aquelas pessoas estavam ali julgando ele porque a lei, né? Por que Jesus estava fazendo aquilo? Jesus diz, olha, vocês seguem a lei de Moisés. Não, ninguém consegue seguir à risca aquela lei. Por isso que Jesus veio. Ele é a reta justiça. Ele é, sem dúvida alguma. E ele veio e cumpriu a lei. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Mas aqueles homens, não, eles não conseguiram, como não conseguem até hoje. Por isso que ele veio. Mas é muito interessante esse ensinamento quando colocamos para nós. Aqueles homens estavam ali acusando Jesus, segundo a lei, mas uma lei que eles mesmos não cumpriam. Então quer dizer que a lei vale para mim quando eu quero argumentar contra você, mas a lei não vale para mim, só vale para você. Já imaginou isso? Uma pessoa pega a lei e diz, não, a lei é assim, 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 então você é o acusado, você está errado. Mas se eu viro essa lei para outra pessoa, não, então não dá certo. Não, ele não pode. E aí Jesus explica bem direitinho, da forma com a qual eles estavam errados. Quer dizer que Jesus não poderia curar no sábado, mas eles poderiam circuncidar no sábado. Mas isso é um trabalho, não pode ser feito? E aí, como é que fica isso? E eu não vou nem entrar nesse mérito aqui do sábado, porque ele é muito claro. Não vou nem entrar aqui, nós sabemos que tem algumas instituições religiosas que tenta seguir isso aqui que nem é judeu, gente. E ele é a lei, ele é a perfeita lei, ele veio cumprir a lei. Mas o ensinamento é, se você segue a palavra de Deus, os seus princípios, e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e que ele veio e cumpriu a lei, que ele é a lei, que ele é perfeita e reta justiça, amém, glória a Deus por isso. Mas enquanto você estiver olhando com esse olhar de fariseu, onde a lei só serve para você e não serve para o outro, ou então de forma distorcida, tem alguma coisa errada. Então, vamos cumprir a palavra de Deus. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. São mais de 367, ou seja, é muita lei para seguir. E eles não conseguem, nenhum consegue seguir. Por isso que Jesus veio. E ele resumiu apenas em 2. E essas 2 é o bastante para nós. E mesmo assim, é difícil de seguir, mas não é impossível. Então vamos seguir com a reta justiça o Senhor Jesus e seguir os seus passos de acordo com tudo aquilo que ele ensinou. E ser justo. Não, a lei é para todos. Cheiro no teu coração, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tchau!